lugar. Mas assim como foi me dada a oportunidade, não poderia eu também largar de pregar a palavra de Deus. E gostaria que os irmãos tivessem assim um pouco de atento à voz do Senhor. Porque eu não costumo ser um pregador como muitos querem que seja. Mas eu sou um pregador aquilo que Deus ele quer falar e do jeito como Ele quer agir em nosso meio. Gostaria de ler aqui em Jó, versículo 14, capítulo 7. Sou muito grato a Deus por ter esta oportunidade que Ele tem dado, porque Deus ele tem feito coisas grandes, mesmo que o homem não venha compreender, mesmo que o homem não venha achar e nem ver nada, mas Deus é um Deus que Ele faz, opera, tanto como querer também como efetuar. 14:7, que diz assim a palavra do Senhor: porque a esperança para a árvore que se for cortada ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Que os irmãos poderiam ler também essas palavras que diz assim: porque a esperança para a árvore que seja cortada ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Amém? Podemos sentar no nome de Jesus. Vejamos uma palavra bastante conhecida, como é pregada, mas gostaria de falar um pouco de Jó, o que Jó ele fez para que Deus ele viesse trazer o testemunho da vida de Jó para com Deus. Vejamos que Jó era um homem que tinha tudo, vejamos que Jó era um homem que possuía bens, riquezas materiais. Vejamos que ele tinha tudo que o homem poderia até olhar e achar assim: poxa, aquele homem é rico. Mas vejamos que Deus ele não via que Jó tinha aquilo tudo, mas Deus olhava ao coração de Jó e via que ele não tinha simplesmente a beleza material, mas dentro dele tinha a fidelidade, tinha coisas melhores no coração de Jó que só Deus ele mesmo deu testemunho, para que Deus manifestasse a glória na vida de Jó. Então, como aconteceu na vida de Jó, que Jó tinha assim todos os bens, ele assim tinha riquezas, tinha tudo, mas quando Deus se revelou para Satanás chegou para Deus e falou: Senhor, deixa-me tocar em Jó, em tudo que ele tem. Vejamos que Jó tinha tudo, e assim Satanás ele te adora em espírito e em verdade, porque ele tem aquilo tudo. E assim Jó vai lá, o Senhor disse: vai lá e toca em tudo que ele tem, e verás se ele vai te adorar na beleza da tua santidade, porque ele te adora porque ele tem aquilo tudo. Vejamos que Deus ele falou: vai e toca em tudo que ele tem, e tu verás se ele me serve em espírito e em verdade. E vejamos que Jó, Satanás foi até Jó e tirou tudo que ele possuía, tirou os filhos que ele tinha. Vejamos que ele viveu em uma vida horrenda, viveu em uma vida triste, que até ele pensou, se angustiou diante dos olhos dele, e até pensar e ver que Deus um dia deu tudo a ele, deu filho, deu gado, deu tudo, e o próprio Deus tinha tirado tudo. Vejamos que Jó passou pelaquela situação. Vejamos que hoje não é diferente em nossas vidas. Quem sabe Deus ele tem nos chamado para uma obra específica na terra, e quando Deus ele tem assim prometido, Deus tem nos levantado para que o nome dele venha a ser glorificado, como diz lá em Jeremias 33, versículo 2, que diz o Senhor a Jeremias: eu que formo isto e faço isto para estabelecer o meu nome. Quando Jeremias ele ouviu aquelas palavras, ele percebeu que Deus ele prometeu aquilo, e tudo que Deus tinha feito e fez acontecer na vida de Jeremias foi para que o nome dele, de Deus, venha a ser glorificado. Então na vida de Jeremias, na nossa vida não é diferente, e também não foi diferente na vida de Jó. Jó tinha tudo, mas só que ele perdeu. Vejamos que ele continuou a andar e a adorar o Senhor na beleza da tua santidade. Ele não assim murmurou, ele assim não falou com Deus: meu Deus, por que? Para que tudo isso? Meu Deus, por que ter passado por tribulação?
por até tristeza. Vejamos que todos não compreendem o que eu trabalho na minha vida, e muitos até não entendem o trabalho de Deus na tua vida. Vejamos que muitos te apontam, não sabem o propósito de Deus. A Bíblia diz que Deus é Ele que faz o que quiser e Ele que faz o que errar. Deus é que promete e trabalha do jeito que Ele quer na vida do homem. A Bíblia diz que hoje tu não entendes o que eu faço, mas amanhã tu entenderás. Vejamos que Jó não poderia estar não compreendendo o que Deus estava fazendo, mas quando ele estava ali adorando ao Senhor, Satanás por mais uma vez subiu até o trono de Deus e disse: deixa eu tocar em tudo, na alma dele. E Deus falou assim: não, você vai tocar na saúde dele, mas na alma dele não, porque a alma dele me pertence. E vejamos uma situação nossa, que às vezes que a gente passamos até por luta até espiritual, até por luta até carnal, que a gente tem uma enfermidade em nossas vidas, e às vezes a gente pensamos que nós vamos perecer, mas Jó, com a sua fé inabalável, ele disse que ainda mesmo que a carne dele, a pele dele virasse carne, mas mesmo assim ele veria Deus, mesmo assim ele veria a glória de Deus. Então vejamos que ele estava com aquela enfermidade, com aquela lepra no corpo, quando aquela mulher chegou para Jó e disse: Jó, aceitaste o bem, nega teu Deus e morre. E Jó, olhando para aquela mulher, falou assim: mulher, como assim? Porque tu aceitas o bem de Deus, o bem de Deus e não o mal. Porque tu aceitas o trabalhar de Deus da maneira, às vezes nós, amados, por ser carne, nós só queremos que Deus venha agir de uma maneira em nossas vidas, que venha assim nos surpreender, que venha trazer aos nossos olhos aquilo que nós necessitamos. Mas eu quero te dizer que Deus, Ele não vai trazer aquilo que você precisa, mas aquilo que Ele quer te dar, aquilo que você necessita no mundo espiritual para um grande dia se encontrar com Ele. Vejamos que aquela mulher chegou para Jó e disse aquelas palavras. E Jó falou: como fala uma louca, fala tu, ó mulher, aceitaste o bem de Deus e não o mal. E quantas das vezes nós queremos aceitar simplesmente o bem de Deus? Quantas das vezes nós queremos simplesmente colocar as nossas dificuldades, as nossas lutas diante de Deus e dizer assim: Deus age porque eu não suporto mais. Mas quando Deus ele tem nos chamado, a Bíblia diz que não foste eu que escolhi a Deus, não foste vós que escolheste a Deus, mas foi Ele que escolheu a ti, Deus que escolheu a vós e que te nomeou para que vocês vá e dê fruto. Vejamos que muitos outros estão inquietos, vejamos que hoje muitos estão se preocupando com o teu marido, com a tua esposa, com até as coisas que vêm assim às tuas vistas, até trazer tristeza. Mas a Bíblia diz: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas demais coisas vos serão acrescentadas. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Aleluia! Porque Deus ele tem o de melhor para mim e para você. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. A Bíblia nos diz que maldito o homem que confia no homem e faz da sua carne seu braço forte. A gente devemos confiar em Deus, não por palavras, mas entregar o nosso caminho ao Senhor, porque palavras sábias, disse o apóstolo Paulo: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em nós, porque nós estamos preocupados acerca do amanhã, o que deve acontecer, amados, a Bíblia diz: entrega teu caminho ao Senhor. Deus ele está trabalhando no meio do teu parente, da tua parentela. Deus ele está trabalhando no meio dos teus. Mas a Bíblia nos diz lá em Isaías 64:4: desde a antiguidade não se ouviu, nem os seus olhos se ouviu um Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera. E quantas das vezes nós estamos ansiosos a querer Deus trabalhe, Senhor, forma isso, Deus vem fazer isso, trabalha, mas quando nós chegamos na casa do Senhor, nós não abrimos a boca e dizemos: Senhor, estou aqui para te adorar, para te engrandecer, porque tu és santo. Mesmo que o meu marido não venha, mesmo que o meu filho não venha, eu estarei aqui naquele grande dia, eu estarei conta de mim a ti. Aleluia, Deus. Então, quando aconteceu isso com Jó, muitos não entenderam. Os amigos se separaram de Jó, muitos viraram as costas para Jó, mas Jó continuou com a sua fé em Deus, a saber que Deus ele trazia aquilo tudo e Deus estava trabalhando, confiava no Senhor. A irmã leu aqui em Salmo 121: eleve os meus olhos para o monte de onde me virá o socorro. E a Bíblia também nos diz lá no Salmo 125: porque confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Que permanece para sempre. O que eu quero dizer com isso?
é que permanece para sempre, de uma maneira que Deus, Ele leva a gente em situações além de nossos próprios pensamentos. Às vezes nós assim olhamos para nós mesmos e se examinamos, dizendo: Senhor, até aqui chega, vou parar por aqui, chega de luta, chega de sofrimento, chega de o mundo virar as costas para mim, chega de eu falar e muitos não der crédito na minha palavra.